Bom, o objetivo desse vídeo é considerar alguns exercícios, né? Comentar sobre alguns exercícios de estudos de circunferências e da circunferência da esfera. Tá? Primeiro, vamos lembrar, né, que as equações, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, as equações da esfera, da circunferência, perdão, é como a gente já viu, né? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Né? A circunferência, que é uma figura plana, né? Então está no R2, com o centro desse ponto aqui, ó, x0, y0, e ρ igual a r. Tá? ρ igual a r. Muito bem. Então, e lembrando, né, que uma circunferência é um conjunto de pontos do plano que equidistam a um ponto, que é justamente o centro, né, da circunferência. Certo? A esfera é exatamente a mesma coisa, só que no espaço, no R3. É o conjunto de pontos do espaço que equidistam a um ponto central, chamado de centro da esfera. E essa equidistância aí, essa distância que é igual para todos os pontos da esfera até o seu centro, é chamado de raio. Então, repare que a equação de uma esfera de centro, claro, agora o ponto agora vai ter 3 coordenadas, né? x0, y0, z0. Também é x menos x0 elevado ao quadrado, igual ao da circunferência. Y menos y0 ao quadrado, igual ao da circunferência, tá vendo? E aqui o termo novo, ó, z menos z0 ao quadrado, porque temos 3 dimensões, né? Agora, esse termo não tem lá em cima, claro. Igual a r ao quadrado é igual, tá? Então, são figuras que, em termos analíticos, são praticamente as mesmas, né? Só que uma está no R2 e outra está no R3. Uma é uma figura que está no mundo bidimensional, R2, portanto envolve 2 coordenadas x, y, e outra está no mundo tridimensional, R3, portanto envolve 3 coordenadas, x, y, z. Muito bem. Então, a primeira questão que eu quero considerar com vocês é essa aqui, que tem vários itens, né? Vários itens. Determine a equação para circunferências. Repare que aqui são todas questões sobre circunferências. A próxima questão vai ser questões análogas a essa, mas sobre esferas. Tá? Eu vou comentar rapidamente aqui. Então, letra A. Né? Letra A. Vou usar um amarelinho aqui para... Letra A. Determine uma equação para circunferências nos casos abaixo. De centro nesse ponto aqui, ó, e ρ igual a 6. Caramba, mas simplesmente eu só vou olhar esse formato aqui, né? Ó. Vou pegar x menos x0. X é a variável, como é que chama? Livre, né? Representa a primeira coordenada de um ponto genérico da circunferência. E o y a segunda. O x0, não, o x0 é um ponto específico do R2, que é justamente o centro, a primeira coordenada do centro. Y0 é a segunda coordenada do centro. Ou seja, x0 e y0 são respectivamente iguais a 2 e 4. E o R, que aparece aqui, é justamente o raio, que aqui foi dado como 6. Tá? Então, o que acontece? Como é que fica a equação? Pô, x, vamos colocar aqui devagarzinho aqui, x0 igual a 2, y0 igual a 4, e o raio é igual a 6. Pronto, são os ingredientes que a gente precisa para montar a equação dessa circunferência. Portanto, fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 6 ao quadrado, que é 36. Pronto. É isso aqui. Só isso? Sim, só isso. Tá?
Letra B. De centro na origem do sistema cartesiano. E raio igual a 6. Caramba. Então aqui o x0 ó, é 0. O y0 é 0. Porque está no centro, né? Tá na origem do sistema cartesiano. Ponto 0, 0. E o raio também é 6, né? Então a equação fica x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 36. Também, obviamente, pode ser escrito assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Pronto. Tá certo? Letra C, de centro no ponto, esse ponto aqui, né? Menos 2, 4 e raio igual a 5. Vamos lá, letra C. Letra C. Então vai ficar x0 é igual a menos 2. O y0, que é a segunda coordenada do centro, é o 4, né? Menos 2, 4. E o raio igual a 5. Então isso vai me dar o quê? Vai ficar x menos menos 2. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. Pronto. Certo? E por aí vai. Tá? A outra questão é análoga, só que para esferas. Determine uma equação para as esferas nos casos abaixo. Tá? Então aqui está a camada 2. Muito bem. Vamos fazer a letra A aqui. Ó, o centro agora, né? O ponto A e o raio igual a 6. Então você tem x0 igual a 2. Primeira coordenada do centro. A segunda coordenada é 4. E a terceira coordenada, sim, porque agora tem 3, né? É 6. E o raio? 6 também. Coincidência, né? Então a equação fica o quê? X menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado mais o termo novo, né? Z menos 6 ao quadrado igual a r ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Simples assim. Certo? Letra B. De centro na origem do sistema cartesiano. Bom, então o centro é 0, 0, 0. Né? É o ponto 0, 0, 0. Então eu já vou colocar direto aqui. Fica x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais z menos 0 ao quadrado igual a 6 ao quadrado, né? Ó, a igual a 6, né? Ó, 36. Claro que eu já podia ter escrito direto aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 36. Ou seja, é absolutamente análogo à situação das circunferências, né? Tanto é que eu às vezes confundo, às vezes eu estou querendo me referir à esfera, falo de circunferência e vice-versa. Porque são essencialmente a mesma coisa, né? Só que uma está no mundo bidimensional e a outra está no mundo tridimensional. Então me perdoem aí se eu por acaso trocar as bolas aí. Aqui, né? Aqui, já vou escrever direto aqui. Ó. Aqui vai ser o quê? Qual é a equação? X menos menos 2 vai dar x mais 2 ao quadrado. Mais y menos 4 ao quadrado. Y menos 4 ao quadrado. Mais z menos menos 3 vai dar z mais 3. Z mais 3 ao quadrado. Igual
a 5 ao quadrado, que é 25. Aqui, de cara, né? E aí vai, por aí vai. Tá? Vamos para outra questão. Camada 3, vamos mostrar aqui. Camada 3 está aqui. Bom, determine um ponto pertencente à circunferência do item A da questão 1. Né? Repare que eu vou fazer um monte de perguntas que eu sempre faço sobre os lugares geométricos que a gente vem estudando, né? Quero um ponto do lugar, quero um ponto que não esteja no lugar, enfim, que pertence, que não pertença, né? Então vamos lá, a primeira equação, a equação do item A da questão 1, né? Então vamos lá aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. A questão 1. Ó, é x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Então, vou repetir aqui, ó. Letra A. Ops. Letra A. É x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Então, aqui é a equação, né? Eu tenho que conseguir um ponto cujas coordenadas x e y, ponto bidimensional, né? No R2, cujas coordenadas x e y satisfaçam essa equação aqui, né? Então, enfim. Você pode meio que fazer de olho, né? Por exemplo, bota... Por exemplo, põe x igual a 2 aqui, ó. X igual a 2. Aí aqui vai dar 0, né? Então fica só o y menos 4 ao quadrado igual a 36. Ora, y menos 4 ao quadrado tem que dar 36, então y menos 4 tem que dar 6, né? Tem que dar 6. Y menos 4 tem que dar 6, então y tem que ser igual a 10. Aí vamos dar uma verificada. 2 menos 2 ao quadrado mais 10 menos 4 ao quadrado igual a 36. Isso aqui, por enquanto, é uma pergunta, né? Realmente, né? Isso aqui dá 0. Ops. Isso aqui dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Aqui dá 10 menos 4 dá 6 ao quadrado. Ó, 6 ao quadrado, que é igual a 36. Ok. Perfeito. Então tá aqui o ponto, ó. Ponto P, pode chamar de qualquer nome, né? P, coordenadas 2, 10, pertence à circunferência, sabe? Pertence à circunferência. Acho que eu vou escrever aqui. Vou escrever somente isso aqui. Pronto. Esse é um ponto. Tá certo? Se você quiser fazer assim, você também pode. Ó. Por exemplo, você põe um valor de y, não muito exagerado, porque repare que você está com o centro aqui, né? No ponto 2, 4. E o raio é 6. Então, você pode botar valores de x, por exemplo, e calcular o y correspondente. Mas você pode dar um valor de x qual? Qualquer um que você quiser, claro, razoavelmente escolhido, porque você não pode escolher um valor muito grande, porque o raio é 6. Se você escolher um x muito grande, a distância desse ponto, né, para o centro da circunferência, que é 2 e 4, ele já si próprio vai dar maior que 6, né? Então, aí não tem chance do ponto, você conseguir um ponto, né, com essa coordenada muito grande de x, né? Então, você põe um valor razoável aí, menor que 6, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar
e fazer e desenvolver essa equação da seguinte forma, ó, y menos 4 ao quadrado igual a 36 menos x menos 2 ao quadrado. Certo? E aí eu posso dar qualquer valor que eu quiser para o x e calcular o y correspondente. Posso até seguir mais, ó. Posso até seguir mais isso aqui, ó. Posso até seguir assim, ó. Posso passar esse quadrado para o outro lado. Então fica y menos 4 igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. 36 menos x menos 2 ao quadrado. Só que eu passei o 2 para lá, né? Lembra daquele mais ou menos, ó. Mais ou menos raiz quadrada. Portanto, o y, passa esse 4 para lá, né? Vai ser igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de 36 menos x menos 2 ao quadrado. E aqui você pode botar o valor que você, entre aspas, quiser para o x e calcular o y correspondente. Tá? De novo, é claro que você não vai poder botar um x muito grande aqui, porque o raio da circunferência é só ser, meu amigo. Então, você tem que escolher qualquer valor de x, mas dentro de umas, né? Por exemplo, imagina que eu ponha x igual a 102 aqui. Ó. 102 menos 2 dá 100, que ao quadrado dá 10.000. 36 menos 10.000 vai dar um número negativo. E a raiz quadrada do número negativo não é real. Então você não vai achar o valor de y. Não vai ter o valor de y. Mas se eu botar x, por exemplo, igual a, sei lá, 1. Você botar x igual a 1, por exemplo. Vou botar aqui x igual a 1. Aí você vai ter o quê? O y igual a 4 mais ou menos a raiz quadrada de 36 menos, ó, fica 1 menos 2 dá menos 1, que ao quadrado dá 1. Repare, esse menos é esse, tá? Aqui dá menos 1, mas que ao quadrado fica positivo, mas esse menos está aqui, ele continua. Então isso aqui fica 4 mais ou menos raiz quadrada de 35. Tá? Então você, na verdade, descobriu dois pontos. O ponto que eu vou chamar de, sei lá, ponto P de coordenadas x igual a 1, né? E o y igual a 4 mais raiz de 35, tá? E Q de coordenadas x igual a 1, porque quando você escolheu x igual a 1, isso te deu dois valores de y, né? Não te deu um só, te deu dois. Então você, na verdade, ao arbitrar x igual a 1, você conseguiu dois pontos da circunferência. E o outro vai ser 4 menos raiz de 35, né? Pertencem à circunferência. Em questão. Certo? Realmente esse segundo caminho é mais complexo, né? É mais sofisticado, enfim. O primeiro caminho é bem mais simples, né? A primeira forma de encontrar pontos. Só que aqui é uma forma mais, digamos assim, sofisticada, né? Mais sofisticada e mais profunda. Eu não vou explorar muito essa forma aqui, mas eu poderia explorar bastante esse método que a gente fez para tirar conclusões mais profundas e sofisticadas sobre o próprio conceito de circunferência, né? E repare, eu estou colocando os dois estudos juntos, da circunferência e da esfera, porque da mesmo jeito que eu estou fazendo isso aqui para esse exercício envolvendo uma circunferência, eu poderei fazer isso para esferas também, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. Certo?
Então tá, letra A é essa, né? Letra B, agora um ponto não pertencente à circunferência do item A. A questão 1, ou seja, essa mesma circunferência aqui. Vou botar aqui a letra B. Item B. É x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36, né? Bom, eu quero um ponto que não pertence a essa circunferência. Cara, assim, ó, atira primeiro e pergunta depois. Porque dificilmente você vai pensar num ponto da sua cabeça que vai pertencer a essa circunferência. Provavelmente um ponto que você... Quer ver uma coisa? Põe aí 3,8. Será que 3,8 pertence a essa circunferência? Acho que não, porque repare, dificilmente vai ficar 3 menos 2, né? Ao quadrado, mais o y, que é 8, menos 4 ao quadrado. Isso aqui tem que dar 36. Isso aqui é uma dúvida ainda, tá? Provavelmente não vai se verificar. Então vai ficar 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 1. E isso aqui vai dar... Peraí, deixa eu botar outra cor. Isso aqui vai dar 1, né? 3 menos 2 dá 1 ao quadrado, dá 1. Isso aqui dá 16. 8 menos 4 dá 4, ao quadrado 16. 1 mais 16 dá 17, que é diferente de 36, que é o que deveria dar, né? Portanto, esse ponto não está, né? Esse ponto aqui, 3,8, não pertence à circunferência. Certo? Aí a questão C e D é em relação à esfera, né? O ponto pertencente à esfera do item A da questão 2. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a circunferência. Questão 2, item A, está aqui a questão. Está aqui a esfera. Tá vendo? Se eu quiser um ponto que pertence aqui, bom, eu posso jogar aqui um valor fácil de fazer as contas, né? Posso jogar um valor para x, um valor para y e calcular um valor para z. Né? Vou pegar x igual a 2, por exemplo, que aqui zera, né? Y igual a 4, que aqui zera também. E o z eu calculo. Aí fica z menos 6 ao quadrado tem que dar 36. Então z menos 6 tem que dar 6. Portanto, z igual a 12. Então o ponto 2, 4, 12 pertence a essa circunferência aqui, a essa esfera aqui. E um ponto não pertencente, cara, pega um ponto qualquer aí da tua cabeça. 3, 8 e 9. Vai jogar 3, 8 e 9 aqui no lugar de x, y, z, não vai fechar 36. Só se eu for muito azarado. Que dê exatamente... Aliás, eu já passei por isso com vocês, né? Joguei duas retas quaisquer no espaço. Não era para ter ponto em comum e teve, né? Aquilo foi um golpe de muita, entre aspas, sorte. Sorte não, no meu caso azar, porque eu queria justamente mostrar o caso contrário para vocês, né? Mas enfim, pode acontecer, mas é muito difícil. Provavelmente, o ponto que você pensar na sua cabeça já vai servir como ponto não pertencente à esfera. Tá certo? Assim como aconteceu na circunferência. Essa foi a questão 3. Tá. Questão 3, questão 4 está aqui, acho. Isso. Questão 4, 5 e 6. Determine as intersecções da circunferência do item A da questão 1, a mesma circunferência, com os eixos coordenados. Ok? Então, 4. Opa, o que eu fiz aqui? Tá. Quarta questão. Então, a equação é assim, né? X menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Ó, acabou, né? Circunferência.
igual a 36. Intersecção com OX. Então vamos fazer. Vou chamar essa circunferência de epsilon. Tá? Vou dar um nomezinho para ela. Vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Então vou fazer primeiro epsilon intersecção com os eixos coordenados, né? Intersecção com OX. O que é que eu tenho que fazer? Bom, resolver o sistema de equações formado pelas duas equações. A da circunferência e a do eixo AX. Então, a circunferência está aqui. Eu só vou escrever de novo. X menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. E a equação do eixo AX é só fazer y igual a 0, né? Certo? Eu fui muito formal aqui, né? Claro que muitos de vocês vão pensar, nem vai escrever esse sistema, é só fazer y igual a 0 aqui e calcular o x. Realmente. Isso é uma maneira mais direta, menos burocrática, de dizer o que eu acabei de dizer aqui de forma mais burocrática, mais, né, sistemática, digamos assim. Mas está tudo certo, beleza. Então eu pego o y0, jogo aqui em cima, né? Jogo na equação de cima. Eu tenho o quê? A equação de cima fica x menos 2 ao quadrado. Nunca é bom expandir, tá? Isso. Não expanda não, porque complica a sua vida. Não dá nada não, tá? Você vai conseguir resolver, mas trabalhando mais. Quer ver? Veja bem o que eu vou fazer aqui. Aí vai ficar 0 menos 4, dá menos 4 ao quadrado, dá 16, né? Mais 16. Igual a 36. Isso aqui, portanto, vai me dar o quê? Ó, x menos 2 ao quadrado igual a 36 menos 16, dá 20. Aí eu passo esse 2 aqui para o outro lado com raiz, né? Mais ou menos. X menos 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 20. Tá vendo? Não precisei usar Bhaskara, nada, tá? Se você abrir isso aqui, você vai conseguir fazer? Vai. Mas você vai ter que usar Bhaskara, enfim. Tudo bem. Também dá certo, não tem problema. Isso aqui vai me dar x igual, esse 2 passa para lá, 2 mais ou menos raiz de 20. Pronto. Então tá aqui. Tá resolvida a questão. Então, a intersecção da circunferência com o eixo AX é o conjunto formado por dois pontos. O primeiro ponto tem x igual a 2 mais raiz de 20 e o y igual a 0. E o outro ponto é 2 menos raiz de 20 e o y igual a 0. Pronto. Certo? Simples assim. Com o eixo y, né? Eu pedi com os dois eixos. Bom, mesma coisa, né? Vou chamar esse item aqui de item 1. Item 2. Eu agora quero a intersecção de epsilon com OY. Então, a equação da circunferência aqui e a equação do eixo AY vai ser x igual a 0. Aí, joga o x igual a 0 aqui em cima, você vai ter o quê? Olha lá. 0 menos 2. Vai dar menos 2 ao quadrado, dá 4. Tá? Mais... Peraí. Deixa eu escrever essa equação logo. Peraí. Vamos fazer aqui. Vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. E x igual a 0, né? Então joga isso aqui, ó. Então aí você tem o quê?
vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4, mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Então daqui você tem o quê? Y menos 4 ao quadrado igual a 36 menos 4 dá 32. Passa o 2 para o outro lado, né? Então, y menos 4 igual a mais ou menos, não esqueça do mais ou menos, raiz quadrada de 32. Então, fica y igual a 4 mais ou menos a raiz de 32. Pronto. Porque a coordenada x você já sabe, né? Você quer calcular a coordenada y da intersecção. A x tem que ser 0. Senão não está no eixo AY. Mas aí você achou o y. Na verdade você não achou um, você achou dois valores. Igual em cima, né? Só que foi para o x. Então tá, acabou. Só vou escrever aqui a resposta direitinho. Intersecção de epsilon com OY é igual ao conjunto formado por dois pontos. O primeiro ponto tem x igual a 0 e o y igual a 4 mais raiz de 32. 4 mais raiz de 32. E o outro ponto, primeira coordenada 0, senão não está em OY, 4 menos raiz de 32. Pronto. Essa é a resposta. Então, está aqui uma resposta. Está aqui a outra. Certo? Então, isso foi a quarta questão. A quinta é a mesma coisa. Determine as intersecções da esfera do item A da questão 2 com os eixos coordenados. Bom, então, qual é a esfera do item A da questão 2? Vamos voltar para cá. Está aqui, ó. X menos 2 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado, z menos 6 ao quadrado igual a 36. Então, vamos lá. Essa letra é a quinta questão, né? Quinta questão. Eu vou chamar essa esfera de, sei lá, de deixa eu pegar uma letra aqui, gama. Esfera gama vai ser a esfera x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado mais z menos 6 ao quadrado igual a 36. Então vamos lá. Agora eu tenho que fazer intersecção com três eixos coordenados, né? Porque agora nós estamos no mundo tridimensional. É x, y, z. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer gama, intersecção com OX. Né? Aí o sistema vai ter a equação da esfera, que é x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, mais z menos 6 ao quadrado, igual a 36. Você vai ter a equação ou as equações do eixo OX, porque são duas, né? Para você estar sobre o eixo OX, você tem que ter o y igual a 0 e o z igual a 0. E aí você, como fez na esfera, né? Como fez na circunferência, você joga os valores, né? Joga o y aqui e joga esse z aqui, ó. Aí você tem o quê? Você tem x menos 2 ao quadrado. Fica menos 4 ao quadrado, fica mais 16. E menos 6 ao quadrado dá 36. Igual a 36. Certo? É isso mesmo? Deixa eu ver. 4 ao quadrado é 16. 6 ao quadrado é 36. Perfeito. Então isso aqui, ó, vai te dar o quê?
x menos 2 ao quadrado. Repare que esse 36 cancela com esse aqui, ó, né? Aí o 16 passa para lá com sinal negativo, igual a menos 16. Caramba! Como é que o quadrado de alguma coisa pode dar negativo? Não vai dar certo. Mas se você quiser isso de forma mais explícita, vai em frente. Fica x menos 2 igual a, passa, né, para lá com raiz, fica mais ou menos raiz de menos 16. Ó. Isso aqui não é um número real. Ou seja, essa coordenada x aqui não vai ser possível você conseguir. Tá? Então, a conclusão é a seguinte, que a esfera, essa esfera gama, em intersecção com o eixo OX, é o conjunto vazio. Não tem ponto. Ou seja, essa esfera não toca o eixo X. Certo? O eixo Y agora, esse aqui é o item 1, né? Item 1. Item 2. Gama, intersecção com OY. Mesma coisa, né? Eu vou fazer a equação aqui da... Epa, que é isso? A equação da esfera. E as equações do eixo AY, que é x igual a 0 e, y, e z igual a 0, né? Aí eu vou ter o que aqui? Olha a equação lá em cima. É só fazer x igual a 0 e z igual a 0. Então vai ficar menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado mais z igual a 0, né? Z menos... como é que chama? 0 menos 6 ao quadrado. Isso aqui é igual a 36. Certo? Então aqui, ó, 36 vai cancelar com esse 36 também, ó. Tá certo? Então você vai ter y menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui dá mais 4, né? Menos 2 ao quadrado dá mais 4, passa para lá com menos 4. De novo, é o mesmo problema. O quadrado de alguma coisa não pode dar negativo. No real não pode dar negativo. Ou seja, você vai achar que y menos 4 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Isso aqui não pertence aos reais. Portanto, e de novo, gama, intersecção com OY, é igual ao conjunto vazio. Tá? Então, essa esfera também não intersecta o eixo Y. Será que intersecta o eixo X? Ora, item 3 agora, né? Item 3. 1, 2, 3. Agora a intersecção de gama com OZ, né? Então, de novo, você vai ter a esfera, né, com a sua equação. Você vai ter as equações do eixo OG, que é x igual a 0 e y igual a 0. Então, se você fizer o x igual a 0 aqui, ó, você vai ter o quê? Menos 2 ao quadrado dá 4, somado com 4 ao quadrado 16, né? Porque daqui, ó, 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado, né? O quadradinho está escondido aqui, tá vendo? Dá 16. Mais z menos 6 ao quadrado. O z eu não sei quanto é que é, né? Está no eixo z, eu sei que x é 0, sei que y é 0, mas o z eu não sei. E aí é que vai me dar. Isso aqui dá 36. Certo?
Então vamos resolver essa equação aqui. Então você vai ter o que aqui? Vai ter que, olha, repare. Isso aqui é 20, né? Então passa para lá com menos 20. 36 menos 20 dá 16. Então você vai ter z menos 6 ao quadrado igual a 16. Que é 36 menos esse 20 aqui. Certo? Portanto, z menos 6 igual a mais ou menos raiz de 16. Que dá 4, né? Ou seja, z igual a, passa para o 6 com positivo, mais ou menos 4. Então você tem dois valores. Tem um z1, 6 mais 4, 10. E tem o z2, 6 menos 4, 2. Então você tem dois pontos de intersecção aqui. O gama, a esfera gama, intersecção com OZ, é o conjunto formado por dois pontos. O primeiro ponto, estou falando primeiro porque o primeiro que eu vou escrever, né? Porque em conjunto a ordem dos elementos que você põe não importa. O x é igual a 0, o y também é 0 e o z 10. Né? É um dos valores de z aqui. O outro, claro, tem que ser 0, 0, senão não está em cima do eixo OZ. E a terceira coordenada, 2. Pronto. Então, essa esfera, ela intersecta o eixo OZ em dois pontos. Natural, né? É o comum, que uma esfera, ela intersecte uma reta qualquer, não só os eixos, em dois pontos. É isso aí. Quarta questão, não. Quarta, quinta, a sexta agora. Determine as intersecções da esfera do item A da questão 2, ou seja, a mesma esfera, com os planos coordenados. Isso eu vou deixar para depois. Isso eu não vou comentar não, vou deixar que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Tá? Pensem um pouquinho sobre isso. Vou escrever aqui. Pensem a respeito. Vamos ver aqui. Agora essa aqui. Aqui, ó. Sétima questão. Determine as intersecções da circunferência do item B da questão 1 com as seguintes retas. Reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Tá? Reta que passa por esses dois pontos. Então, o que você vai fazer? De novo, a mesma coisa, né? Você vai... Deixa eu só copiar aqui ó, a equação do item B da questão 1, né? Questão 1, item B. Então, o item B, a circunferência do item B da questão 1 é essa aqui, ó. Estou chamando ela de alfa, que deu um nomezinho para ela. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Ou seja, é uma circunferência centrada na origem, né? E de raio igual a 6. Que aqui é raio ao quadrado que aparece, né? Aqui, a reta, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, como toda intersecção, né? Eu vou ter que resolver o sistema formado pelas equações dos objetos que eu quero calcular a intersecção. Uma das equações está aqui, mas falta a equação da reta, né? Falta a equação da reta. Bom, você pode, como você está com duas coordenadas, você pode usar a equação
aquela que a gente aprende no ensino médio, y igual a x mais b, né? Que dá para calcular conhecendo tanto a quanto b, conhecendo os dois pontos da reta. Pode fazer, tranquilo. Eu vou preferir utilizar o formalismo que a gente vem usando aqui para a reta, com a equação vetorial da reta, tá? Então, a equação vetorial da reta, reta R, vou chamar essa reta de R. Ah, bom, já tem um nomezinho ali, né? Reta R. Bom, vai ser xy igual a um ponto básico, eu vou pegar 1,5 mesmo, mais lambda vezes o vetor diretor, que é P menos Q, né? Ou Q menos P. Vou fazer Q menos P. 5 menos 1 dá 4. E menos 3 menos 5 dá menos 8. Pronto. Isso aqui eu fiz Q menos P. Tá? Então eu tenho que resolver esse sistema aqui, ó. Essa equação junto com a equação da esfera. X ao quadrado. Deixa eu diminuir essa frase. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Certo? Isso aqui é a equação de alfa, né? Da circunferência. Pronto, agora é só fazer. Claro, eu vou abrir mais esse sistema, né? Que ele está muito... Ele tá comprimido aqui, né? Vamos abrir essas... Isso aqui são duas equações, que tem x e y. Então, a primeira coordenada vai ser x igual a 1 mais 4 lambda. Segunda coordenada vai ser y igual a 5 menos 8 lambda. E vai dar a circunferência, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Muito bem. Bom, quantas equações eu tenho aqui? São 3 equações. Quantas variáveis? X, y e lambda. Vai dar a solução. Deve ser um sistema possível determinado. Tá? Embora esse sistema não seja linear, então nossos conhecimentos não se aplicam totalmente assim, né, a esse sistema, mas se aplica, os princípios são os mesmos. Tá? Então deve ter solução esse sistema. Em princípio, o normal dentro do umas é ter. Esse dentro do umas é porque o raio da circunferência, a circunferência é um objeto limitado, né? Ele tem raio igual a 6, essa circunferência aí em questão. Então, o normal é a reta tocar se tiver intersecção, tocar a circunferência no número finito de pontos, né? 2 pontos no caso. Pode ser um só, mas 3 não, né? Por causa do formato como é que chama? Da circunferência. Mas se a reta estiver muito afastada do centro, então ela não vai encostar na circunferência, né? Porque ela vai estar muito além. Tá certo? Muito bem. Então, você tem o seguinte aqui. É só pegar no lugar de x e de y, substituir esses valores aqui, essas expressões em lambda, porque aí você vai obter uma equação somente em lambda. Aí você vai calcular o lambda, que é o tanto que você tem que andar a partir do ponto base da reta até chegar nas intersecções que você está procurando. Então você tem que andar daqui, segundo esse vetor, né? O vetor diretor. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, jogando isso aqui dentro, né? Eu vou pegar isso aqui, jogar aqui, e isso aqui, jogar aqui. Tá? Então você vai ter o seguinte, que x é 1 mais 4 lambda ao quadrado, somado com y, que é 5 menos 8 lambda ao quadrado, igual a 36. Muito bem.
Aí aqui, bom, agora a gente tem que desenvolver mesmo, né? Isso aqui vai me dar o seguinte. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 8 lambda, mais o quadrado do segundo, mais 16 lambda ao quadrado, mais a mesma coisa aqui, 25, quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é 10 menos 80 lambda, mais 64 lambda ao quadrado, igual a 36. Certo? Agora vamos juntar aqui, vou juntar números com números, né? Mas vou juntar lambdas com lambdas, lambdas quadrados com lambdas quadrados, certo? Então vamos lá. Você vai ter 64 mais 16 dá 70, 80, né? 80 lambda ao quadrado. É isso mesmo? 70, 80, tá certo. 80 lambda ao quadrado. 8 menos 80, né? Dá menos 72 lambda. Certo? Esse aqui com esse, né? Menos 72, tá certo. Agora os números. 20, aqui dá 26, ó. 26 menos 36 dá menos 10. Igual a zero. Dá para dividir por 2 tudo isso aqui, né? Você vai ter 40 lambda ao quadrado. Menos 36 lambda. Menos 5. Igual a zero. Aí aplica Bhaskara. Aí você vai ter lambda igual a 36, né? B com sinal trocado, 36. Mais ou menos raiz quadrada de B2, 36 ao quadrado. Menos 4AC. Menos 4 vezes 40 dá 160. Vezes 5 dá 800, né? Mais 800. É isso mesmo? 4A dá 160 vezes 5. 330. 800. Sobre 80, né? 2 vezes A. Quanto é que dá isso aqui? Vamos ver. Vou puxar uma calculadora aqui. Então, 36 ao quadrado mais 800 igual 2096. Raiz quadrada disso dá o quê? Pá, dá mais ou menos isso. Tá? Então, isso aqui vai ser aproximadamente igual. Aproximadamente igual a 36 mais ou menos 45,78 sobre 80. Tá? Isso vai me dar dois valores de lambda. Ou seja, são duas quantidades que eu tenho que andar a partir do ponto básico segundo esse vetor. Se eu andar esse lambda 1, eu vou chegar a um dos pontos de intersecção. Se eu andar lambda 2 passos, vou chegar ao outro ponto. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Ó. Vou pegar essa aproximação que a gente fez. 45 mais... Não, desculpe. 36 mais 45,78 igual dividido por 80 igual 1,0225. Vou botar aqui.
Isso aqui é 36 mais 45,78 dividido por 80. Isso aqui vai dar aproximadamente igual a 1,02. E o lambda 2 eu vou fazer com o sinal de menos, né? É 36 menos 45,78 dividido por 80. Então, eu estou fazendo aqui do lado, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ficar mais interessante. É 36 menos 45,78 igual dividido por 80 igual menos 0,12. Pronto. Agora eu posso calcular os dois pontos, porque eu sei quanto que eu tenho que andar. Tá? Então, o ponto P1, porque eu descobri o lambda, né? Eu tenho que descobrir o x, a resposta é xy. Tá? Então, o x, para o lambda 1, ó, o lambda 1 igual a 1,02, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o ponto xy que eu estou querendo chegar, igual ao ponto básico, tá aqui, ó, 1,5, mais o 1,02 vezes o vetor diretor lá, né? O 4 menos 8. Tá? Isso aqui vai me dar o quê? Ó, você pode substituir aqui também, tá? Você pode substituir aqui, ó, no xy, tá? Tá no mesmo, claro. Então, primeira coordenada vai ser o quê? Vamos lá, calculadorazinha. É 1,02 vezes 4 igual. Fiz essa continha aqui, ó. Vou somar com 1 agora, mais 1 igual 5,08. 5,08. Agora o y. O y vai ser, mesma continha, vai ser 1,02 vezes 8, tá? Tá vendo? É menos 8, né? Mas vou deixar 8, agora vou trocar o sinal, ó. Cadê o sinal? Tá aqui, menos, pronto. E agora eu vou somar com 5. Mais 5 igual menos 3,16. Tá, essa vírgula aqui é para separar as duas coordenadas, tá? Essas vírgulas aqui são dos números. Representação decimal dos números. Pronto, isso aqui pertence à intersecção de alfa com a reta. Esse é um ponto. O outro ponto você acha fazendo a mesma coisa com outro lambda, né? Lambda 2 igual a menos 0,12. Você vai andar no sentido contrário do vetor diretor um pouquinho, né? Um pouquinho só. E isso aqui vai te dar, né? xy igual a 1,5 menos 0,12 vezes o vetor diretor, 4 menos 8, que é igual a, aí vocês fazem a conta, que vai te dar outro ponto pertencente à intersecção de alfa, que é a circunferência, com R. Peraí, tá mal feito isso aqui. Intersecção de alfa com R. Agora sim. Certo? É isso aí. E
Ah, reta S, né? Esse S deveria ser minúsculo. O Word deve ter mudado, porque ele inicia a frase, né? Inicia a frase, mas é o mesmo procedimento, tá? Deixa eu ver, tem mais uma questão aqui. Essa aqui. Determine as intersecções da esfera do item B da questão 2 com as seguintes retas. Mesma coisa. Só que no lugar de x, y, você vai ter x, y, z. Mas é o mesmo procedimento, tá? Então, essa aqui eu vou deixar com vocês. Certo, pessoal? Falou. É isso aí. Bom proveito.